Então tem um desenho aí assim, ó. O que isso aqui está resumindo? Isso aqui está dizendo o seguinte: com o ângulo de Brewster, a polarização paralela ao plano de incidência não reflete. Essa outra, ela reflete e passa. A paralela ao plano de incidência, ela não reflete. Então, uma onda que venha com qualquer polarização que seja, pode ser linear, uma direção qualquer, circular ou elíptica, se entrar no ângulo de Brewster, a onda refletida está linearmente polarizada. Com polarização o quê? Perpendicular ao plano de incidência. Ok? Isso eu vou cobrar. Que horas são, gente? 11h50. 11h50. Pessoal, eu preciso mais cenas dos próximos capítulos. Deixa eu ver se... Como exercício também, outro exercício. O tempo. Calcule Aí o cara vai lá e vai. R e T para a polarização paralela ao PI. Quando eu falo calcule R e T, gente, fala, falou que vai fazer conta nenhuma. Não, peguem que eu já botei no quadro. Aqueles 2 sobre alfa mais beta, alfa menos beta sobre alfa mais beta. Eu já dei a razão para as amplitudes. A partir dali, eu quero só que vocês usem vetor de Poynting, aquelas projeções que eu falei e tal, para obterem as expressões do R e do T para essas polarizações. Tá? E mostre que R mais T igual a 1 também. Não é porque é oblíquo que vai deixar de conservar a energia. O tanto que volta e o tanto que passa, por unidade de tempo, por unidade de área, é igual ao tanto que chega por unidade de área. Ok? Então, pessoal, cenas dos próximos capítulos é o seguinte: nós vamos falar de interferência. Nós estamos entrando no penúltimo tópico do curso. Interferência. Isso aqui é capítulo 3 do volume 4. Eu já fiz coisas que estão no capítulo 5 do Moisés. Polarização está no 5, formas de Fresnel estão no 5. Agora eu voltei para o 3. Eu quero que vocês gravem basicamente o seguinte: as equações de onda, as próprias equações de Maxwell, eu não vou escrever aqui, tá? A gente está usando equações de Maxwell ou no vácuo ou no meio transparente, sem carga lá dentro, nem nada. Só tem um epsilon no lugar do epsilon zero. Né? Pois bem, elas são lineares. O que significa isso? Vale superposição. O que significa superposição? Significa o seguinte: se você me der um conjunto de E e B que satisfaçam as equações de Maxwell, uma dada frequência, e depois você me der outro grupo com outra frequência que satisfaça as equações de Maxwell, ou com a mesma frequência com outra direção, a soma dessas soluções também é solução. Isso significa que joga uma onda, joga outra onda. Quando eu jogo as duas ondas, eu tenho uma onda que é a soma das ondas. Pode estar parecendo óbvio, mas isso não é óbvio, não. Então, você joga uma onda que joga luz, só que luz é mais complicado porque campo vetorial. Joga mais luz e eu tenho que primeiro calcular o campo resultante. Estou jogando uma onda eletromagnética. Jogo uma segunda onda, a resultante é somar as duas ondas. Ninguém disse que eu tenho que somar intensidade. Isso não está escrito em lugar nenhum.
Porque a intensidade está ligada com o quadrado dos caras, certo? A intensidade é um vetor de ponte. Então é quadrado do campo. Porque o B pode ser escrito em termos do E. Então tem E quadrado, certo? Caramba, mas antes de quadrar o E, eu tenho que descobrir quem é o E. Se você me disse que tem E1 e E2 viajando naquele meio, eu antes tenho que descobrir o E resultante. Quem é o E resultante? E1 mais E2. Agora eu quadro. Então, a primeira coisa que tem que ficar na cabeça de vocês é que primeiro soma, depois eleva ao quadrado. Grave essa frase. Se trouxesse uma cola para a prova, tinha que escrever isso na cola. Primeiro soma, depois eleva ao quadrado. Entendeu? Vou levar ao quadrado. Enfim, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos fazer um modelinho escalar para a luz, porque senão fica muito complicado. Então, ele vai imaginar que as propriedades de interferência de fração basicamente são essencialmente as mesmas, independente da onda ser vetorial, sonora, ou o que for. É claro que o fato de ser vetorial tem coisas diferentes, mas a coisa de franja clara escura, ou onda do mar que tem crista e vale, ou sol que tem nó e antinó e tudo mais, essas propriedades são bem genéricas. Então nós faremos um modelinho como se a luz fosse uma coisa escalar. Ou para quem quiser pensar, como se você estivesse trabalhando só com ondas linearmente polarizadas na mesma direção, e somar as duas, está todo mundo sempre na mesma direção, é a mesma coisa que trabalhar com uma onda escalar. Então nós vamos aprender, por conta de superposição, nós vamos basicamente aprender o seguinte: a somar duas ondas, só duas. Nós vamos ter uma fonte aqui, por exemplo, uma fonte 1, uma fonte 2, e as ondas vão ser harmônicas, e eu vou querer saber qual é a onda resultante daquele cara. Caramba, eu vou trabalhar o tempo todo com onda harmônica, certo? Então, ondas harmônicas de mesma frequência. Então, está chegando alguém lá, está chegando alguém lá. A questão toda é o seguinte: essas fontes têm que ter uma relação bem definida de fase. Eu disse como ela está emitindo, e disse como ela está emitindo. Se ela está em fase, se não está em fase, eu digo como está. E isso vai ficar assim para sempre. Pois bem, eu quero saber o seguinte: dependendo desse ponto aqui, gente, no ponto médio, se essas ondas estiverem em fase, ou seja, se sai daqui máximo junto com máximo, mínimo junto com mínimo, é claro que nesse ponto médio vai sempre chegar máximo com máximo, mínimo com mínimo, e eu vou ter uma coisa, se fosse onda sonora, onda do mar, enfim, você teria uma coisa que se soma e oscila com amplitude dobrada. Quando eu levo ao quadrado, fica quadruplicado. Mas se eu começo a mexer o ponto de lugar, esse percurso não fica diferente desse. Por conta dessa diferença de percurso, quando chega um máximo aqui, pode estar chegando o mínimo da outra. E aí você vai ter o mínimo ali. Tem um cara chamado Thomas Young, vou falar dele não também. Ele observou, olhando para o canal, que ondas que chegavam nesse canal, ondas na água, quando duas cristas chegavam juntas, tinha uma crista grandona, uma oscilação grande. Quando a crista chegava no vale, é como se a crista ocupasse um buraco ali no vale e ficasse em repouso, as ondas chegando e o cara ficava em repouso ali. E ele chegou e teve a audácia de dizer: olha, a mesma coisa acontece com luz. Porções de luz chegando no mesmo lugar podem fazer coisas do tipo que aconteciam com a onda na água. Só que com luz, em vez de ter um repouso ou ter uma crista grande, você vai ter escuridão ou luz. Então ele falou que, somando porções de luz, você poderia ter franjas. Foi a primeira vez que o pessoal, alguém falou nisso e ele fez experimentos observando esse tipo de coisa. Isso foi em 1801, é a famosa experiência de fenda dupla do Young. E nós vamos tentar fazer um modelinho escalar, que eu vou chamar de psi, e primeiro a gente vai somar, para depois pegar esse cara. Eu vou usar uma notação complexa que eu vou explicar na aula que vem, e depois elevar ao quadrado. Então, pelo menos já gravem isso da aula de hoje. Interferência tem a ver com superposição, que
tem a ver com linearidade. As equações eram lineares, soma de soluções são soluções. Então, vale superpor. Como intensidade tem a ver com o campo quadrado, primeiro tem que achar o campo. Primeiro tem que somar todo mundo. Então, soma primeiro, quadra depois. Ao fazer isso, tem um duplo produto na brincadeira, que vai ser o termo de interferência. Esse cara ao quadrado não é só psi 1 quadrado, mas psi 2 quadrado. Então, a intensidade resultante, em geral, não é a soma das intensidades. Tá certo? Então, você pode ter um termo cruzado que vai dar conta da interferência. Pode ser que às vezes ele amplie a coisa, pode ser que às vezes ele atenue. Por isso que, às vezes, você soma luz com luz e dá escuridão. Então, é isso que vocês têm que ter na cabeça para a aula que vem. Superposição me diz que soma das ondas é solução também. Depois disso que eu vou quadrar. Agora, ao somar as duas, dependendo da diferença de percurso que elas façam desde as fontes, eu posso juntar crista com crista ou crista com vale. E aí eu vou conseguir essas franjas de interferência, tá certo? É isso aí. Esse cara era médico, físico e egiptólogo. Esse cara ajudou a decifrar aquela famosa pedra da Roseta, que é uma pedra enorme. Você não é curso de linguagem tem um texto escrito em 3 idiomas. Um é em hieróglifos, outro é um grego antigo e outro, não me lembro agora. E quando eles se deram conta que era o mesmo texto, o mesmo conteúdo, eles começaram a conseguir decifrar. Esse cara falava 14 idiomas. Esse cara era genial, genial. Tem várias coisas. O módulo de Young tem a ver com cada bola, né? O módulo de Young, teoria de elasticidade, tem a ver com esse cara. Ele foi médico a vida inteira. Tem teoria de acomodação visual. Esse cara era um gênio. E ele foi o cara da famosa experiência de fenda dupla que a gente vai analisar muito bem. Gente, por favor, leiam o livro